Sejam bem-vindos! O Centro de Excelência em Direito inicia agora o seu programa O Ponto da Questão. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Dr. Rodrigo Garcia Schwartz, que é juiz do trabalho em São Paulo há mais de 17 anos, é especialista em Direito do Trabalho e Mediação, mestre em Direitos Sociais, doutor em Direito do Trabalho, doutor em Direito do Estado e doutor em História Social. Além disso, o professor Rodrigo também possui pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e outro pós-doutorado em Economia do Trabalho pela Universidade de Córdoba. O professor também é um dos integrantes do nosso mestrado em Direitos Fundamentais aqui da Universidade do Oeste de Santa Catarina e é um dos principais professores da nossa pós-graduação em Direito do Trabalho, aqui no Centro de Excelência em Direito, que começa em algumas semanas. Professor, seja bem-vindo ao Centro de Excelência em Direito. Muito obrigado. Hoje nós teremos um tema muito interessante e especial: rescisão indireta do contrato de trabalho. Muitas vezes o empregado está numa relação de trabalho difícil, descontente, em que o empregador não está cumprindo algumas das suas obrigações, como, por exemplo, o depósito do FGTS, algum recolhimento de contribuição previdenciária, e ele quer sair daquela relação jurídica. O que o empregado deve fazer numa situação como essa? Na hipótese de descumprimento de obrigações contratuais pelo empregador, pode o empregado retirar-se do emprego, mas não se trata de um pedido de demissão normal, comum. É um pedido especial que faz com que ele tenha direito, por exemplo, ao saque do seu FGTS, à habilitação no seguro-desemprego e ao recebimento de todas aquelas indenizações, inclusive do aviso prévio, a que ele faria jus se o empregador o estivesse dispensando. Porque, na verdade, o que se diz da rescisão indireta é que o descumprimento contratual pelo empregador força a rescisão. E nessa hipótese, portanto, o empregado se retira, mantendo todos os direitos de uma dispensa sem justa causa. Vamos imaginar uma situação onde o empregado, que é membro de uma diretoria de sindicato, né? Esse empregado que é membro de uma diretoria de sindicato, ele tem uma estabilidade dentro da empresa em função desse exercício que ele tem dentro do sindicato. E esse indivíduo ele pode entrar com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho dele. Se for vencedor, a empresa teria que pagar ele todo o período de estabilidade que ele teria como membro do sindicato. É isso que aconteceria? É essa a ideia. Se nós temos um detentor de garantia de manutenção do contrato de trabalho, um detentor de estabilidade provisória, e aí nós podemos ter um dirigente sindical, nós podemos ter um membro representante da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, nós podemos ter uma gestante, aquele acidentado do trabalho que retorna, enfim. Em qualquer desses casos, o trabalhador, ao pleitear a rescisão indireta do contrato, ele faz cessar o contrato por culpa do empregador. Configurada, então, a hipótese de rescisão indireta, configurada essa culpa do empregador, o empregador responde também, além das verbas rescisórias, por essas verbas salariais que seriam devidas pelo período da estabilidade. Ou seja, esse trabalhador não perde, não renuncia à sua estabilidade. Ele se retira do contrato, mas mantendo o seu direito àquelas verbas, inclusive salariais do período de estabilidade, porque, insisto, ele argue e prova nos autos que a culpa da cessação do contrato, enfim, é do empregador através desse descumprimento contratual. Então, o empregado, quando está insatisfeito com a sua relação de trabalho, em razão de o empregador descumprir algumas dos ajustes que foram feitos, ou praticar uma situação de assédio moral e tal, o empregado ficou insatisfeito. Então, nessa situação, ele tem o direito de ajuizar uma ação perante a Justiça do Trabalho e pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que ele ganha com isso? Ele ganha todas as suas verbas rescisórias, como se ele fosse demitido sem justa causa. Ele pode levantar o FGTS, ele pode gozar do seguro-desemprego. Só que uma ação judicial, ela pode demorar. E ele não está indo mais ao trabalho, ele não vai mais receber o salário e ele não pode ficar sem o seu sustento. É possível solicitar judicialmente uma tutela de urgência para já receber alguma coisa desta verba que ele tem a receber? Uma questão muito importante é que, sobretudo nesses casos onde
essa violação é manifesta, é fácil de ser constatada, esse empregado pode postular essa rescisão indireta em juízo, cumulada com um pedido de antecipação dessa tutela, para que ele não tenha que aguardar uma audiência, uma decisão judicial posterior à formação de um contraditório para receber o que lhe é devido, para que ele possa imediatamente, pelo menos, sacar o seu fundo de garantia e passar a receber o seu seguro-desemprego de imediato, e não fique aí um período aguardando uma prestação judicional, né, sem esse amparo financeiro. Então é cabível uma tutela de urgência, já no pedido inicial do processo, para que o empregado desde já possa entrar com o pedido do seguro-desemprego e levantar o FGTS. E com isso ele já tem uma forma de sustento até que haja a primeira audiência e que possa se decidir essa lide. Agora vamos inverter a situação agora sobre o aspecto da empresa. A ação de rescisão indireta promovida pelo empregado é totalmente improcedente. O empregador nada fez de errado. Muito bem. Diante disso, ele perde a ação, mas ele está na empresa. O que o empregador deve fazer numa situação como essa? Porque muitas vezes se cria um clima de animosidade muito grande, fica insustentável e o empregado até, ao retornar para a empresa, numa situação onde foi julgado totalmente improcedente, ele começa a criar situações para ver, então me demitam. Esse empregador deveria, por cautela, ajuizar uma ação de consignação em pagamento ou mesmo efetuar a consignação em pagamento no momento da audiência, de forma que, se a ação ao final for julgada improcedente e, portanto, não ficar caracterizada a rescisão indireta, o contrato já está extinto e as verbas decorrentes de um pedido de demissão já estão pagas. Se ficar caracterizada a rescisão indireta, o empregador vai apenas complementar as verbas rescisórias devidas. Então, a empresa tem aí algumas possibilidades. Uma delas é, diante desse pedido, já receber a citação dessa ação de rescisão indireta como, ó, isso aqui o empregado está pedindo demissão. Beleza, então eu vou na audiência, na primeira audiência que for marcada, eu já vou levar os valores e vou pedir ao juiz para depositar os valores correspondentes a um pedido de demissão, porque o que ele está alegando é infundado e a empresa vai se propor a demonstrar isso ao longo do processo e pode até nessa audiência de conciliação propor um acordo oferecendo essas verbas, que seriam as verbas devidas por um pedido de demissão. Caso não haja o acordo, esse dinheiro vai estar depositado e ao final, se a sentença for reconhecendo a improcedência do pedido do empregado, a empresa vai estar em dia com as suas obrigações contratuais trabalhistas. Mas vamos imaginar que a empresa não fez essa consignação em pagamento e tal, né? O advogado não tinha assistido esse vídeo, então não sabia que isso era importante ser feito e pegou agora, assumiu agora o contrato com uma empresa que está nessa situação. E o empregador diz, olha, tem uma ação lá que o cara entrou com rescisão indireta, ele perdeu e agora ele veio aqui na empresa se apresentar. O que eu faço com esse cara? No momento em que aquele empregado pleiteou a rescisão indireta e isso foi judicializado, como regra, o contrato terminou. Vai se discutir nos autos da ação o motivo do término, mas o contrato terminou. Então, se a demanda se revela improcedente, no mérito da questão não assiste razão ao trabalhador, o que a empresa deve é a indenização pelo correspondente ao pedido de demissão puro e simples, por ato espontâneo, unilateral, único do empregado. Então, são essas as verbas rescisórias devidas. A cautela da empresa é, então, providenciar a quitação ou pagamento dessas verbas. Se o empregado não aparece para recebê-las, se recusa a recebê-las, ação de consignação em pagamento. Professor Rodrigo, muito obrigado pelos brilhantes esclarecimentos que foram dados a esse assunto aqui no nosso programa O Ponto da Questão. Se você gostou desse vídeo, já dê um like imediatamente aqui embaixo, porque este like vai fazer com que nós continuemos a produzir vídeos como esse, com conteúdos esclarecedores sobre a área do direito. E não esqueça, inscreva-se em nosso canal e cada vez que um vídeo novo for postado, e isso acontece semanalmente, você será o primeiro a ser avisado. Muito obrigado!